Meus queridos alunos, eu sou o Pastor Presley e você está num cenário diferente dentro do meu escritório para estudarmos hoje o livro dos Salmos. Olha, mas não como está na sua Bíblia. Nós temos uma versão bíblica maravilhosa que desde 1455, com a imprensa em Gutenberg, esse livro se tornou um livro editado, compilado, mais lido da história da humanidade. Nesse livro que você tem nas suas mãos, você tem 150 canções. Performam o maior livro da Bíblia conforme a edição que está nas nossas mãos. Mas não foi assim desde o princípio. A Taná, que é o nome do Antigo Testamento que você tem na sua Bíblia, que corresponde ao livro sagrado judaico, você tem o livro dos Salmos, isto é, os 150 salmos, subdivididos em 5 tomos. Isso mesmo. Na Bíblia judaica, você tem os 150 salmos redistribuídos em 5 tomos. A ideia dos judeus era fazer com que, didático e pedagogicamente, estes 5 tomos que eu vou apresentar para você, que hoje eu vou apresentar apenas um deles, fossem uma resposta inferente, didático-pedagógica, devocional aos 5 livros iniciais da Bíblia Sagrada, que lá na tradição judaica, na Taná, eles são chamados de Torá. Você tem a Torá, que é a lei de Moisés, Bereshit, Velev Shamot, Vaikra, Bar Migbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem a confecção da lei. Lá você tem os escritos, que nós chamamos de Ketuvim. E você tem também os proféticos, que nós chamamos de Nevim. Agora, como funciona a sua Bíblia? Você tem a lei, 5 livros. Você tem os históricos, 12 livros. Você tem os poéticos, mais 5 livros. Você tem os proféticos maiores, com inserção de lamentações, 5 livros. E você tem os proféticos menores, 12 livros. Pastor, quando os salmos foram produzidos? Olha, nós temos diversos autores para os salmos bíblicos. O que você precisa levar em consideração quando você vai observar o livro dos salmos? O maior de seus autores é o próprio Davi, bem como aqueles que estavam debaixo de sua tutela governamental. Olha, eu preciso dizer para você que pelo menos 90% dos salmos possuem sobrevivência histórica. Desde 1400, porque tem Moisés com 2 salmos, a 430, porque temos uma reorganização provavelmente imposta por Esdras, completando essa ideia dos salmos, principalmente porque nós temos Cântico dos Degraus, que foram inseridos no 5º tomos do livro dos Salmos, conforme a Bíblia judaica, e que foram provavelmente organizados no período de Esdras, de Neemias, Jazeu, Zacarias. Então eu preciso considerar que Davi escrevendo 73 salmos, Asaf escrevendo 12, Emã e Etã, 2 ou 1 cada um deles. Alguns estilos musicalmente de Alamot, que dá uma ideia de voz de criança, voz de donzela. Alguém que tem capacidades de fazer vozes em oitavas acima. Você lembra que dos 4.004 cantores de Davi, nós tínhamos mais de 200 cantores que faziam vozes de soprano. Então, toda vez que você abre a Bíblia, principalmente as versões como, por exemplo, de Scofield, você vê Alma ou Alamot, que significa subida. Então, você tem algumas divisões que me faz entender que músicos e musicistas fizeram parte de toda a compilação destes, conjuntamente com Davi. Recentes descobertas em Qumran informam-nos que pelo menos 16 salmos seriam também de autoria salomônica e outros salmos órfãos que você tem na Bíblia Sagrada teriam sido escritos por Davi. O que nós temos então é a ideia de que pelo menos 100 salmos seriam de Davi e em torno de 16 de Salomão. Mas fica com o que está na Bíblia, 73 salmos de Davi e 2 salmos de Salomão, ou alguma dúvida em relação a isso, nós vamos procurar caminhar nesse sentido. É interessante você pensar que estes 150 salmos que tem aí na sua Bíblia, lá na Bíblia hebraica, eles estão dentro da porção Ketuvim, lá da porção dos escritos. Então você tem estes 5 tomos dos livros. Pastor, quando o senhor fala que são 5 tomos, são 5 códices? Não. Eu vou trabalhar esses assuntos aqui com vocês. Olha, e é interessante essas aulas aqui, que a gente vai trazendo coisa até da história do cristianismo, mas não, presta atenção. Antigamente, alguns pensadores supunham que os salmos deveriam ser divididos de 50 a 50. Inclusive, alguns da própria tradição judaica proporam a ideia de que os 150 salmos compusessem 50, 50, 50, subdividindo o livro grande dos salmos em 3 salmos. Mas isso não foi muito aceito. O que foi de fato aceito
aceito é que os judeus dividiram todos os 150 salmos em 5 tomos, que são respostas dos judeus à lei de Moisés, uma resposta alegre à lei de Moisés. Você tem do Salmo 1 ao Salmo 41, o primeiro tomos. Salmo 42 ao Salmo 72, o segundo tomos. Do Salmo 73 ao 89, o terceiro tomos. Do Salmo 90 ao Salmo 106, o quarto tomos. E do 107 ao 150, o quinto tomos. Eu e o pastor Ricardo descobrimos uma forma de trabalhar isso aqui, didático e pedagogicamente, dessa forma, para poder facilitarmos o entendimento de vocês e abrilhantarmos ainda mais esse curso com essa ferramenta de leitura, compreensão e, por que não dizer também, de introspecção. Nós nos vemos na composição de todo o Psalterium. Olha a palavra que eu usei, daqui a pouco você vai entender. O próprio Calvino tem um comentário fabuloso sobre os salmos, eu tenho ele aqui na biblioteca, e ele diz que os salmos são como espelhos que refletem as implicações emocionais dos corações humanos. Isso, de todos os autores. Enquanto você pega a Bíblia Sagrada e vê o que Deus fala através dos profetas ao seu povo, você está vendo aqui os próprios homens de Deus falando ao seu Deus acerca da situação da sua própria alma. O que é interessante de curiosidade? O livro 1, 2 e 3, então estou aqui do Salmo 1 ao Salmo 89, eles terminam, o último salmo dessa sessão, o 41, o 72 e o 89 termina com a palavra amém e amém. O quarto livro, que você tem o Salmo de número 106, termina com a expressão amém e aleluia. E o quinto livro, que termina com o Salmo de número 150, com a palavra aleluia. Você aprendeu que a Bíblia hebraica, a Taná, o Antigo Testamento, conforme você tem, ele não tem uma divisão e uma distribuição de quantidade de livros como você tem, por exemplo, no Antigo Testamento. Lá você tem a Torá, você tem Nevim e você tem Ketuvim, lei, profetas e escritos. Tá bom? O que é interessante você entender aqui? Que o livro dos Salmos, inserido na porção do Ketuvim, significa louvores. A expressão hebraica é terlim. Você tem um tav, um ret, um yud, um lamed, um yud e um mem sufit. A palavra terlim significa o quê? Louvores. A versão grega, que é a Septuaginta, lembra de Filipe da Macedônia? Lembra quando Paulo estava em Troade, na região anatolina, faz uma conexão portuária, aquele varão macedônio que importuna ele em visão, fala, vem para cá e nos ajuda. Ele coloca o pezinho em Anfípolis, Apolônia, Filipos, lembra daquela cidade Filipos? Pois bem, aquele era o pai de Alexandre o Grande. Ele tinha o desejo de helenizar o mundo. Ele não conseguiu. Mas Alexandre o Grande conseguiu, porque Alexandre descobriu que melhor do que usar armas para devastar o mundo era usar a arma do entendimento. Então ele implantou a cultura helênica em todo o mundo. Tanto é que quando Roma assume o governo, ali no segundo para o primeiro século antes da era cristã, o governo era romano, mas a cultura era grega, o idioma era o idioma grego. Tanto é fato que o nome de Paulo entre os judeus era Saul, entre os gregos era Saulo, entre os latinos, ou seja, os romanos, era Paulus. A reincorporação terminológica do mesmo nome, Saul, hebraico, Saulo, grego, e Paulo, latim. Então essa palavra terlim significa louvores. E o que é isso, pastor? É a imagem de uma harpa, mas não é harpa, é um psalterium. Por exemplo, o Codex ou Códice de Alexandrino, você tem o nome psalterium, que significa o quê? Uma lira, um instrumento de corda. Por isso que ninguém consegue pensar no livro dos Salmos se não pensar numa harpa. E você pensa numa harpa, você pensa num saltério. Até às vezes era batido com instrumentos. O livro dos Salmos são canções. Se você me perguntasse, pastor, de forma didática e prática, o que é os Salmos? É um livro de louvores, tal como para os assembleianos, a harpa cristã, outras igrejas independentes, batistas, presbiterianas, o próprio cantor cristão. O que é engraçado é que a palavra salmo, por exemplo, salmo não é uma palavra hebraica. A palavra hebraica para o livro é terlim, significa louvores. Mas a palavra salmo, psalô, ou psalmos, ou psalterium, da onde vem essa palavra, ela em hebraico, a palavra salmo em hebraico é mitzmor. Mitzmor sugere não apenas uma composição lírica, no caso do instrumento, passível de ser cantada, porque a palavra shir, em hebraico, significa cantada ou canção. Nós vamos ver daqui a pouco que a própria palavra shir,
que transmite a ideia de uma obra especificamente destinada a ser musicada, ou seja, é a capacidade que o autor tem de pegar palavras e cortá-las para poder impor foneticamente um som, aqueles cortes. A palavra shir significa cantar, ou cantada, ou canção, tá bom? Claro, para ser utilizado com instrumentos de corda, no caso aqui o instrumento em evidência é o saltério. E você chegou até aqui nesse lugar do vídeo, é porque você assistiu toda a primeira exposição do Salmo 1 ao 41. E vem aí as outras exposições bíblicas. Mas eu quero dizer para você que esse produto que você está vendo aqui nessa página, que é de fato uma página de venda, é um produto que pode modificar a forma como você faz a base para uma boa leitura bíblica. Se constrói uma casa sem uma base, faz uma boa pintura numa parede sem fazer o preparo dela, o quadrilátero bíblico, esse produto que você está vendo aqui, ele vai te auxiliar a construir uma base sólida para a compreensão de qualquer texto bíblico. Não significa que você não terá dificuldades com a leitura bíblica, você terá, e sempre elas existirão. Por isso que nós recorremos à quantidade exorbitante de uma vasta literatura para extrair dela o básico, para que você possa aprender, aprender e aprender. Eu sou o pastor Presley Camargo, desenvolvi com o pastor Ricardo Camargo um dos métodos que nós exportamos lá do iniciozinho da patrística para poder revolucionar a sua forma de entendimento bíblico e ressignificar de uma vez por todas a sua compreensão. Eu espero que essa aula tenha te edificado e todas as outras que vão vir quando você adquirir esse produto serão preponderantes para fazer uma divisão ministerial ou espiritual na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.